Fabi, pode seguir. Obrigado, Ingrid. Obrigado pela aula. A recomendação é, como falei, é possível literatura que os escolas exigem. Quando a gente começa lendo antes do que é obrigatório, então tudo começa a ganhar mais sentido. E a leitura deve ser um hábito, né? Então a gente precisa realmente retomar a leitura. Muito obrigado. Sugiro a vocês que voltem lá no material postado, que assistam a aula do EducaPS, que também serve de fixação do conhecimento, né? Porque vai ter, as aulas elas são integradas, e quando você assiste aqui, assiste lá, tudo passa a fazer mais sentido. E se está assistindo só essa, não sabe onde o conhecimento vai ser muito pouco. E aí não dá para aprender tudo. E se aprender e não fizer o motivo, também não pratica e a gente esquece. Então a recomendação é que vocês façam as atividades que estão na aula do EducaPS. Agora, obrigado, Ingrid. Vou passar a palavra para ele. Paulo, tem muitas dúvidas para a gente conseguir cumprir o nosso horário hoje, certo? Paulo, a palavra é sua. Tá bom, valeu, Fabiana. Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, pessoal? Bom, diante... Boa tarde, professora Najara. De antemão, perguntar a vocês, né? Se fizeram a atividade que eu passei, como é que vocês estão lá no nosso ambiente do Google Classroom, principalmente em relação à última atividade, que já está, a última atividade já foi integrada, né, com essas aulas que a gente já está tendo, né, particularmente comigo está sendo a terceira, né, hoje está sendo a terceira live, vamos dizer assim, a nossa terceira aula virtual, tá? E como eu falei no início, queria saber quem tentou fazer aquela atividadezinha lá de estatística, elaborar as perguntas. Alguém queria falar? Ou ninguém fez? Professor, eu pensei que era para amanhã. Eu esqueci que eu tinha aula. Eu ia fazer hoje. Ah, tá certo, Alita. Bom, mas vê só, de qualquer forma, como é que vai ser a aula da gente? Antes de eu iniciar, eu queria fazer uma, como é que eu posso dizer aqui, eu vou colocar para apresentar e vou falando com vocês, tá? Me desculpar com o aluno Breno Ricardo, ele tá por aí? Se ele tiver, dá um oi aí. Eu cheguei a olhar aqui a lista. Ele não está, né? Deixa eu ver aqui se... ele não está. Pronto, não, tranquilo. O pessoal está respondendo aqui no chat já que ele não está. Então, vê só. É o seguinte. Por que eu quero me desculpar com ele? Porque, na verdade, na última aula da gente, né? Eu falei para a gente fazer aquela atividade recreativa. Quem não estava na aula virtual passada, depois dá uma olhada lá. Como eu sempre estou falando, nossas lives, né, nossas aulas virtuais são gravadas. Aí eu disponibilizo lá no ambiente do Google Classroom para vocês reverem, até porque se surgir alguma dúvida, a gente está lá registrado e não tem problema de comentar, como eu já disse para vocês, né? Abusar lá de colocar no mural da gente, né? Do ambiente de vocês especificamente, dos segundos anos. E Breno Ricardo, se eu não me engano, ele é do segundo A, né? Eu dei uma olhadinha lá no ambiente, né, do Google Classroom. E assim, eu troquei a questão de crescente por decrescente. Aí, meu Deus do céu, né? Crescente e decrescente. Algo que a gente aprende logo no ensino fundamental 1, não é nem o 2, né? Então, eu vou passar um trechinho do vídeo, é 1 minuto só, 1 minuto e 40 segundos eu acho. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Tela inteira. E aí vocês me dizem se o áudio não estiver bom aí, tá certo? Na verdade, o que aconteceu? Quando o Thalita, né, escolheu o número lá, se eu não me engano foi 375, né? Eu pedi para colocar em ordem crescente, mas na verdade eu estava querendo colocar em ordem decrescente. Por quê?
quem estava presente sabe que na atividade lá era subtrair. Então eu estava com isso na mente, né, de dizer o maior número e o menor número. Então quando eu perguntei crescente, ele realmente falou certo. Ele falou 3, 5, 7. Então, como eu edito, né, eu gravo a aula da gente e tenho a condição de editar, eu já coloquei na própria filmagem, desculpa pessoal, na própria edição, né? Aí vocês vão ver agora como está, tá? Deixa eu passar só esse pedacinho, 1 minuto e pouco. E vocês me dizem se tá ok. Se não tiver ok o áudio, aí vocês falam. Aqui eu aumento aqui. Thalita escolheu o número 375, tá? Todo mundo anota aí esse número 375. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dígitos que estão neste número, ou seja, o 3, o 7 e o 5, e a gente vai reorganizar de forma crescente e reorganiza novamente de forma decrescente, tá? E a gente vai fazer essa subtração. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, 375. Quem seria de forma, todo mundo caderno aí, abaixo de 375, como é que seria esse número aí rearrumado de forma crescente? 357. Alguém mais? Então, pessoal, eu coloco aí como esclarecimento, tá? E realmente, Breno Ricardo respondeu da forma correta. O número crescente seria 357. Só que na minha cabeça, né, eu queria falar o decrescente, porque ele, sendo maior, e aí foi quando Thalita responde novamente, porque eu pergunto, né? Quer dizer, ela responde, e porque eu já tinha perguntado novamente e até questionado, né? Então, e coloco aí na edição, como é que eu posso dizer? Me desculpando, né? O aluno Breno Ricardo. Mas vamos continuar aqui. Olha só, se eu vou organizar de forma crescente, coloca logo 7 no início. Não é verdade? 7. Vou ajudar você nessa. Isso, Thalita. 7, 5, 3. Menos. Quem seria agora rearrumado de forma decrescente? 3 com 7. Perfeito. 3, 5. Então vejam que aí eu acabo trocando, né? E Thalita até respondeu, mas onde eu digo decrescente, onde agora eu falo decrescente, entenda-se crescente, tá? Tudo certo. Então, antes que você subtraia, eu pedi lá no grupo dos pais que se vocês tivessem uma calculadora também, para estar junto, porque eu sei que a maioria acompanha pelo celular, né, a aula, né? É para não ter que usar a aula, usar o celular, né? No momento aqui da aula da gente, né? Fica mais fácil. Mas antes que a gente faça essa... E aí, pessoal, coloco essa informação também, né? Mas eu até dou uma enfatizada aí, coloco de propósito mais com 3S, para dar uma enfatizada. O resultado não é alterado, né? Da nossa atividade. Então, mais uma vez, quem não estava presente, depois dá uma olhadinha lá tá postado lá essa aula já dessa forma como eu estou mostrando para vocês. Então, eu até coloco aí que em mais 2 momentos eu faço essa troca. Tá? Um ato falho meu, peço perdão a vocês. E para encerrar aqui, porque a gente vai pegar o resultado e repetir isso. Aí depois a gente pega o resultado, rearruma, da mesma forma que a gente fez agora, subtrai e pega o resultado novamente. O que vai fazer, né? Vocês... Peraí, pessoal, vai ficar... Pronto. Aqui deixa eu sair da tela inteira. E aí, feito esse esclarecimento, vamos agora sobre a nossa atividadezinha. Então, como ninguém fez, tá? Eu fiz umas perguntas aqui, que vai ser o meu questionário. Então, o que foi que aconteceu lá na... Deixa eu parar a apresentação. Pronto. Então, o que é que aconteceu na aula passada? A gente deu um início de estatística. Lembrando que a gente vai voltar na próxima aula da gente, a aula virtual. A gente volta com essa questão. Eu já estou preparando a atividade, provavelmente, de hoje para amanhã,
eu já posto lá ainda sobre estatística, tá? E assim, provavelmente na próxima semana a gente ainda vê e eu quero encerrar. E o que é que a gente está fazendo? A gente tem que colher, então eu quero que vocês tragam na próxima semana essas 5 perguntas que cada uma representa nossas variáveis. E como a gente viu, variáveis qualitativas e quantitativas. Então quem lembra o que é uma variável qualitativa? Quem estava na aula passada? Ninguém para falar? Variável qualitativa. O que é a variável qualitativa? É quando um dos itens pesquisados, né, levantados na pesquisa, né, que vocês vão fazer, dá uma resposta para quem for responder, essa resposta não seja um número, seja um atributo, tá? Então, toda resposta que não for um número, a sua resposta não tenha relacionada a algo numérico, então é uma variável qualitativa. Então, consequentemente, a variável quantitativa, a resposta é um número, tá? E aí, quando a gente tiver esses dados, o que é que a gente vai fazer? Essa é a primeira parte na estatística, né? A gente faz a coleta de dados através da pesquisa. Então, quando a gente pega esses dados coletados, a gente organiza eles. A gente vai fazer a tabela de frequência e para depois interpretar. Então, por favor, tragam, não esqueçam, para a próxima aula para a gente comentar, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu já vou passar um vídeo que também eu não editei ainda, vou passar para vocês na íntegra, mas ele ficou bem tranquilo, que eu resumo alguns pontos vou postar ele lá no ambiente do Google Classroom, resume alguns pontos da nossa aula passada e já mostrando para vocês como se faz um formulário no Google, um formulário do Google, para aí vocês passarem pelo WhatsApp, nas redes sociais, como queiram. E lembrando que a nossa amostra eu só quero de 20, só precisa de 20 dados assim pesquisados, 20 pessoas que vocês vão entrevistar, não precisa mais que isso. Acho que dá para fazer, tá? É razoável fazer. Tranquilo? E aí quando for na próxima aula, eu vou observar de vocês esses dados. A gente vai olhar aqui, eu de antemão já passo também o meu que eu fiz previamente, tá? Para a gente organizar a tabela de frequência. Lembrando que a tabela de frequência, quando for uma variável quantitativa, é de uma forma. Inclusive tem aula lá postada já no ambiente do Google Classroom justamente sobre isso. E também lá no EducaPE, tá? Que o professor Walter fez exemplo. Agora, quando a variável for quantitativa, aí é outra formazinha, é uma questão mais complicada, mas nada absurdo de se fazer. É só um pouquinho de atenção, tem um pouquinho de atenção, tá? Então vou apresentar aqui de novo a minha tela. Então vejam, é um vídeo que eu fiz hoje pela manhã, tá? Eu vou dar uma ediçãozinha, mas praticamente saiu bem aí a questão das informações, fazendo um breve resumo e ao mesmo tempo já falando de como vocês criem. É um tutorial, tá, pessoal? Como vocês criem. Quem sabe fazer, tranquilo, né? E depois entre vocês mesmos pode ajudar o colega, quem tiver dificuldade. Assim, vocês se falando, né, virtualmente. Mas aí, quem não sabe, a oportunidade é agora e vai ficar disponibilizado, tá? E aproveitando, revendo a questão da nossa atividade. Então vamos lá. Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo que eu vou fazer aqui é bem rápido, tá? É sobre um formulário do Google, como a gente criar um formulário do Google, tá? Para ajudar a gente na nossa atividade, né? Que a gente, na última aula, que a gente teve a aula virtual, né? Eu passei para vocês já iniciando o assunto de estatística e de cara já também fui orientando vocês para fazer uma atividadezinha,
tá? A gente vai ter esse tutorial sobre o formulário do Google para elaborar 5 perguntas. E antes dessas 5 perguntas, o que foi que a gente falou? A gente falou na questão de que primeiro vocês tinham que identificar um universo estatístico, tá? Desse universo estatístico, verificar uma amostra dessa população, é outra forma, né, de a gente falar universo estatístico, verificar uma amostra, e dessa amostra, que eu vou definir aqui com 20, basta no máximo 20, vamos dizer assim, pessoas que vocês vão disponibilizar esse formulário para as mesmas, né, responderem a pesquisa de vocês. Tá? E nesse formulário eu vou ensinar aqui a vocês a criarem. Quem já sabe, tranquilo, inclusive eu falei na última aula que quem já quisesse adiantar não teria problema algum, tá? E primeiramente eu vou ensinar a fazer o formulário pelo notebook, né? Pelo computador aí de vocês. Tranquilo? Bom, e nesse formulário do Google fica mais fácil, porque aí vocês pegam no final vai aparecer um linkzinho da pesquisa, e aí vocês enviam, e no máximo eu só pretendo observar até a gente, né? Nós vamos observar até no máximo 20 respostas aí, 20 pessoas, que é um número que dá pra gente fazer, joga nas redes sociais aí, formulário, joga pelo WhatsApp, tá? Mas de antemão, antes, não esqueçam, né? Identificar o universo estatístico, depois que a população, depois a sua amostra, para quem você realmente vai direcionar a pesquisa, né? E aí, quando a gente obter esses dados, né, pelo formulário aí do Google, que eu vou ensinar agora, nesse tutorial aqui, a gente vai pegar esses dados e fazer a tabela de frequência, né? Para identificar como é que eu posso dizer? Lembra-se que em estatística a gente faz o quê? O que a gente faz em estatística? A gente coleta os dados, né? Organiza a pesquisa, coleta esses dados, depois organiza em tabelas e gráficos, e o que é que a gente vai fazer, né? Inicialmente, traduzir lá, quer dizer, levar para a tabela de frequência, e depois a gente interpreta os resultados. Bom, lembre-se, eu pedi 5 perguntas, eu tenho aqui que vocês não vão, obviamente, não vão seguir o meu assim, fielmente as minhas perguntas, é só para ilustrar para vocês têm que trazer essas perguntas de vocês próprias, tem que trazer essas perguntas de vocês, são perguntas próprias aí, né, de vocês, então, de forma que todo mundo tenha uma pesquisa diferente, tá? E aí, eu pedi 5 perguntas, lembram? 3 de variáveis qualitativas e 3 de variáveis quantitativas e 2 de variáveis qualitativas. Lembre-se, as quantitativas a resposta vai ser um número, e no caso das qualitativas a resposta, de acordo com a característica, né, lá na pergunta, vai ser um atributo. Tá? Não é assim, você pode até pensar logo de forma bem rápida e objetiva. A resposta da variável qualitativa não será um número. Tá? Então, vocês abrem uma guia aí, eu vou digitar aqui, é pelo Gmail, então o formulário do Google é bom, porque todos aí têm um e-mailzinho, né, do Gmail. Aí vamos lá. Aí aqui, ó, eu vou clicar no meu e-mail que já aparece, né? Senão vocês aí usar outra conta e digita, né, o e-mail de vocês. Aqui você digita a senha, certo? E aí quando abrir o seu Gmail, aí você vai lá no cantinho, ó, tá vendo aqui 9 pontinhos, Google Apps, tá? Clica nele. E o símbolozinho do formulário do Google, no meu aqui, não aparece. Se o de vocês aparecer, já vai estar lá, formulário, você procura o app que tem formulário. Mas aí no meu caso eu tenho que ir aqui, ó,
descer na barra de rolagem da janelinha e mais do Google. Quando eu vou em mais do Google, abre uma guia, né, como vocês estão vendo aí. Eu vou na barra de rolagem, lá embaixo. Vou descendo. E olha o símbolozinho aqui, ó. Tem todos os apps do Google. Obviamente na letra V. Obviamente na letra F. Não sei de onde eu pensei, letra V. Formulários Google, tá vendo? E aí você clica. Quando você clica em formulários Google, aí tem aqui saiba mais. Você vai aqui, ó, ir para formulários Google. Clica. E aparece essa, vamos dizer, barra de tarefa aqui em cima, onde tem as formas, né, de você fazer um formulário, vai fazendo simples. Aqui no meu caso, tem meus formulários recentes, que são os formulários que eu elaboro para vocês, né, responderem lá nas atividades. E aqui, ó, iniciar um novo formulário, em branco. E aí a gente clica. Quando a gente clica, aí tem aqui, formulário sem título. Aí eu vou, no meu caso aqui, eu vou colocar pesquisa sobre a Covid-19. Opa, aqui não apareceu o C. Covid-19, certo? Aqui tem descrição do formulário. Não precisa, não vou exigir de vocês descrição do formulário, tá? E aparece a primeira pergunta sem título. Você clica em cima e aí digita a pergunta. Minha primeira pergunta que eu vou fazer é qual a sua idade? Como eu estou perguntando isso, pessoal, quem for responder, obviamente vai dizer a sua idade. E aí, como é uma resposta numérica, essa aqui já é uma variável quantitativa, tá? Notem que aqui, ó, tem múltipla escolha. Aqui não vai precisar de múltipla escolha. Aqui eu vou dizer o quê? Eu vou dizer resposta curta. Tá vendo? Eu clico lá, deixa eu voltar aqui, ó. Vem aqui, você clica na setinha, aí abre e você coloca a resposta curta, né? Que aí a pessoa responde o que ela vai dizer relacionado à sua idade. Vai aqui embaixo, ó, tá vendo? Obrigatória, ativa, para a pessoa realmente responder, tá? Para ser uma pergunta obrigatória, porque tem perguntas que às vezes na pesquisa, né, dependendo de quem está elaborando, seleciona algumas que não precisam ser obrigatórias, tá? Mas nesse caso aqui, nossas 5 perguntas vão ser obrigatórias. E uma coisinha interessante aqui, ó, você vai em configurações, tá vendo aqui em cima, configurações, e no geral você coloca limitar a uma resposta. Isso porque você deixa dessa forma, porque um exemplo, vai ter questões aqui, vamos passar, aí pode ser que eu dê mais de uma opção, ou vocês mesmos, dê mais de uma opção de resposta, então limitem para uma resposta, tá? Salva, tá vendo aqui embaixo, salva. E aqui, aí você diz, eita, qual vai ser a próxima pergunta? Eu vou até numerar aqui, ó. Colocar, essa é a primeira pergunta, a gente quer 5, né? E vocês vão nesse maisinho aqui, ó, tá vendo? Quando eu coloco em cima desse mais, aí aparece adicionar pergunta. Então, vocês vão, ó, selecionar. Minha segunda pergunta aqui, aí eu vou colocar o seguinte, a minha é o seguinte, cadê? Vamos lá. Aí você, deixa eu ver aqui, conhece alguma pessoa que, deixa eu ver aqui, você conhece alguma pessoa que foi confirmada com o diagnóstico da Covid-19? Aí, isso é uma pergunta. Bom, nesse caso aqui, o que é que vocês acham? Variável quantitativa ou qualitativa? Exatamente, né? É uma variável, no caso, a resposta não vai ser numérica, é uma variável, o quê? Qualitativa. E eu deixo múltipla escolha. A primeira opção, ela vai dizer sim.
Ou a segunda opção, não. Tá? Tranquilo? Bom, esse é o meu formuláriozinho, tá? E aí, quando você terminar aqui, concluir aqui a resposta, né, sim ou não, você passa para a próxima pergunta. Eu vou deixar, para não me estender muito, eu vou deixar aqui nessas duas perguntas uma de variável quantitativa e outra de variável qualitativa, tá? E a gente vai encerrar o formulário. Mas aí vocês já sabem, vocês pegam e fazem com as 5 perguntas, 3 de variáveis quantitativas e 2 de variáveis qualitativas, para depois a gente fazer a tabela de frequência. Falta mais 5 minutos, tá? Tá ok, Fabiana, tá terminando aí. Enviar. Quando eu tiver aqui, ó, quando vai abrir essa janelinha, tá? No caso, vocês não se preocupem, porque em geral aqui a pessoa pode adicionar colaboradores, né? Ó, aqui só está o meu nome, tá? Mas aí tem a questão de copiar o link, tá? Nisso aqui que você vai copiar o link é que você vai disponibilizar para as pessoas responderem, tá? Aqui você não precisa de editar ninguém não. E aí dá concluído. Tranquilo? Qualquer coisa também, só para dar uma olhadinha aqui, quando você for em... Aqui tem a maneira também, ó, de enviar por e-mail. Você também pode enviar por e-mail para as pessoas. E aqui tem o link do seu formulário, tá? Esse link é o que você pega e, se você tiver no WhatsApp Web, no seu Note, você já passa direto esse link para a pessoa, tá? Vou terminando esse tutorial. Qualquer dúvida, aqui ó, sim, copiar, né? Aí você copia o link e aí quando você copiar o link, aparece lá embaixo, ó, copiado para a área de transferência. Tá vendo? Lá no canto inferior direito. Tranquilo, pessoal? Bom, aqui eu vou fechar. E aí tentem fazer. Qualquer dúvida, a gente vai se falando. Ou pelo mural lá do ambiente do Google Classroom, ou até na própria aula da gente virtual, né? Então, esse foi mais um vídeo aí, um tutorial sobre como criar o formulário do Google. Valeu, gente. Tchau. Pronto, pessoal. Então, para encerrar aqui, só a gente... Deixa eu parar a apresentação. Então, vê só. Isso aí é justamente para fazer esse formulário pelo notebook, né? E aí eu fui tentar ver como faz pelo celular, mas eu não conseguia achar o app nem quando você vai no Play Store para baixar, tá? Então vocês podem se ajudar, contanto que crie o formulário. Por exemplo, você pode passar para o colega as suas perguntas, né, que você elaborou, e passa para o colega e ele faz, aquele que tiver o computador aí, o notebook, ele cria esses formulários e aí depois vocês me avisam, né, de quem eu vou estar recebendo, de quem ajudou, né, para poder passar essas pesquisas. Mas o interessante é que cada um de vocês vai ter a sua pesquisa própria, tá certo? Alguém tem alguma dúvida aí? Alguém quer falar? Não, professor, de boa. Tá tranquilo mesmo? Deu para entender ali no vídeo do tutorial? Deu sim. Pronto. Então aí eu fico aguardando vocês na próxima aula da gente sobre essa questão de vocês trazerem, né, esses formulários, tá? E cada um. Então, como eu estou dizendo a vocês podem se ajudar, contanto que cada um
de vocês tenham a sua pesquisa de forma própria. Tá bom? Pronto. Então vou encerrando por aqui, já está dando nosso tempo. E qualquer dúvida, chega lá no ambiente. Vai ter atividade, tá certo, de hoje para amanhã, né, ainda sobre estatística. E chega lá no mural também, se tiver dúvida, registra lá. Tá? Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Tchau. Tchau, professor. Valeu. Obrigado, professor. Obrigado, Valeu. Ricardo. Agora eu vou voltar com vocês, né? Voltar lá no Classroom, fazer as atividades. Essa semana eu fiquei bem surpresa quando eu vi que poucos estudantes fizeram as atividades de matemática, quase nenhum. Aí a gente agora não tem mais a desculpa porque não tinha aula, né? Agora não tem a aula de Edivaldo, a aula de Edicotéia. Então, assim, dá para fazer as atividades. As atividades, inclusive, são bem boazinhas de fazer. Então, eu recomendo a vocês que façam. Tem muitas delas, eu vou passar a palavra agora na Jara. Ela vai conversar com vocês um pouco sobre química. Lembrando que na Jara, a professora de química de só de segundo e sexto, mas ela vai falar uma parte do assunto e na sequência eu irei trocar. Certo? Hoje, Poderia ser tudo em segundos. certo? Todo mundo pode ouvir? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal.